ambiente onde nós podemos experimentar de um banquete preparado para a tua casa, para a tua vida. Fiquei muito feliz que eu estou vendo que a nossa comunidade surda está aumentando. Sejam bem-vindos, muito bom vê-los aqui. Nós também temos recebido muitos visitantes de língua hispânica, bem-vindos. Muito em breve teremos que ter uma celebração em espanhol, por que não? Sim? Vai pregar lá, isso aí. Deus está trazendo gente, glória a Deus por isso. Você que está nos visitando, que você seja muito bem-vindo. No final do culto nós queremos te dar um presente. E eu queria, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, trazer alguns avisos rápidos. O primeiro é que nós temos um movimento de oração acontecendo. Essa igreja, talvez você faz tempo que não venha, você olhou, chegou aqui, nossa, está diferente, realmente. Está diferente porque a gente tem buscado intensamente a direção do Espírito. E Deus está direcionando e coisas novas estão acontecendo, e é só o começo de algo que o Senhor está gerando em nós. Então, eu quero te convidar, você que é homem, tem homem forte aí? Espera aí. Cadê os homens fortes, meu? É isso aí. Se você é forte mesmo, amanhã, 6 da manhã, a gente está orando aqui. 6 da manhã. Se você é esposa, dá uma beliscada no seu marido e fala assim, ei, bora orar, porque as nossas vitórias serão dadas de joelhos dobrados, amém? A gente também tem outros horários que nós oramos. Tem na segunda-feira às 7, nós temos a oração, as irmãs estão orando na quarta-feira às 19, nós temos a oração das 20 horas. As coisas vão acontecer quanto mais nós orarmos, e eu quero te convidar a participar disso. Nós também, no dia 14, que é a próxima sexta-feira, nós teremos aqui o pastor Falcão. Ele, além de pastor, é psicólogo, e ele vai ajudar, vai trazer uma palavra para aqueles que estão vivendo um tempo de luto. Então, se você está vivendo um tempo de luto, perdeu alguém querido que ama, se você conhece alguém que está vivendo um tempo de luto, eu quero te convocar a estar aqui, sexta-feira, 7h30. Pastor, não perdi ninguém, estou bem, mas é um assunto que me interessa, para que eu possa aconselhar alguém. Venha, vai ser uma bênção na sua vida. Sexta-feira, 7h30, aqui na igreja, tá bom? E para finalizar, no dia 30, o culto de domingo, tanto manhã quanto à noite, vai ser o culto da juventude. Esse mês nós comemoramos o culto, o mês da juventude. Então teremos, aí ó, tão animados. Vai vir pregador de fora, vai ser um tempo muito especial. Convide adolescentes, jovens, adultos, porque até 110 anos ainda se é jovem, amém? Isso aí. Nós estamos numa série de mensagens que, diante de uma direção que Deus deu, nós estamos estabelecendo os pilares fundamentais da nossa igreja. Então, o nome dessa série de pregações é Pilares, e eu quero que você saia daqui entendendo que a nossa igreja, nós estamos em 3 pilares. O primeiro pilar é a adoração, o segundo é o discipulado, e o terceiro pilar são as missões. Nós adoramos, nós discipulamos e nós vamos e enviamos, amém? Diante disso, nós estamos trabalhando toda semana um pilar, e dentro disso, todas as ramificações desses pilares. E na semana passada, a gente já começou a falar sobre adoração, que é o nosso primeiro pilar. Desde a semana passada, a gente tem estudado, e a frase que você precisa entender é: o ser humano, ele não escolhe se vai adorar. Ele não escolhe. Isso é nativo, isso está dentro do ser humano, o desejo e a necessidade de adorar algo. O que o ser humano acaba escolhendo é o que ou quem vai adorar. Ah, pastor, eu conheço um ateu que não adora ninguém. Ele adora, sim. Ele adora o intelecto dele. Ele adora o próprio corpo. Existem vários ídolos que nós, infelizmente, vamos criando.
essa igreja precisa ser conhecida por uma igreja que adora a Deus, o nosso único Deus. Você precisa entender que você precisa destruir todos os ídolos do seu coração e focar em adorar a Deus. Nós começamos na semana passada falando que adoração é sacrifício. Depois nós falamos sobre a verdadeira adoração. E hoje de manhã foi um tempo lindo. Quase a igreja toda veio no apelo. E o tema da mensagem de hoje de manhã, adore em todo tempo. Hoje de manhã nós falamos, adorar na praia em Cancún é gostoso demais. A gente até está com uma ideia de fazer uma viagem missionária para Cancún, amém? Agora eu quero ver adorar no meio da tormenta. Na praia, tomando aguinha de coco, é delícia. É fácil adorar. Agora a pergunta é, no meio do furacão, você não sabe, você vive. Você consegue adorar? E o segredo que foi exposto, você vai poder assistir no YouTube se você quiser. Mas eu vou revelar aqui para vocês, é a gratidão em tudo. Agradecer até mesmo pelas lutas, porque até nisso o Senhor se move e te ensina. Hoje, agora à noite, fechando o tema de adoração, o título desse sermão é Adorando em Unidade. Belisca quem está do seu lado e fala assim, a gente tem que adorar junto. A gente precisa adorar como igreja. Nós precisamos adorar ao Senhor no coletivo. E eu quero afirmar que existe uma bênção para a adoração coletiva. Existe uma bênção quando nós nos unimos, quando nós damos as mãos, quando você vai lá para a sala de oração em 5, 6, existe uma bênção separado quando nós nos unimos em adoração. Adorar lá no seu quarto é fundamental, adorar aqui, ajoelhadinho, quietinho, é legal, tem o seu valor. Mas existe uma bênção separada para a adoração coletiva. Por isso que a igreja ela é tão forte, ela é tão explosiva. Porque quando a gente dá a mão e a gente começa a adorar ao Senhor juntos, nada pode nos parar. A palavra de Deus diz em Salmo 133, verso 1 a 3, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce para a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Existe uma bênção quando os irmãos vivem em união e adoram juntos. É um óleo fresco que desce, renova a força e distribui uma bênção. Quem quer ser abençoado aqui? Todo mundo quer. Nós vamos entender hoje, meditando em Atos, capítulo 2, eu não vou ler o capítulo todo, mas nós vamos flutuar dentro de Atos, capítulo 2, alguns princípios que a adoração coletiva nos ajuda a vivenciar uma verdadeira experiência de adoração. E essa noite, antes de irmos embora, nós teremos um tempo de adoração profunda em Deus. Amém? Primeira coisa que eu quero que você entenda, que a presença vem na unidade. A presença de Deus, nós, quando adoramos coletivamente, nós chamamos a atenção do Senhor. Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4, para você entender, Atos 2, tinha acabado de acontecer a ressurreição de Cristo, ele volta em Atos capítulo 1, e ele dá uma instrução, e ele fala assim, daqui a pouco vocês vão receber o Espírito Santo, e quando esse Espírito Santo descer, vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo. E os discípulos ficaram ali, tá, quando que vai vir esse Espírito Santo? E em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desce, o que nós chamamos de Pentecostes. Alguns se auto-intitulam pentecostais, mas eu creio que toda igreja
que busca ao Senhor e busca o Espírito Santo é pentecostal. Ou seja, você é um batista pentecostal. Atos capítulo 2, a partir do verso 1 até o 4, diz assim: Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Todo mundo estava junto. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram ali línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Sabe quando que desceu o Espírito Santo? Quando eles estavam juntos. Aqui mora um princípio, eles estavam reunidos todos em um só lugar. O Espírito Santo desceu não individualmente na casa de cada um. Poderia, não poderia? Mas existe um princípio de unidade, onde o Pentecoste, onde aquele Espírito que havia sido prometido pelo Mestre, ele desceu num momento de comunhão. Por isso que existe uma bênção especial quando nós adoramos juntos, porque ali o Senhor vem. A igreja que busca junto, que adora junto, recebe do Senhor, recebe dessa presença. Atos 2, 18 a 20 diz assim: Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Atos 2. O Espírito Santo desceu. O Pentecostes aconteceu. E ali, algo é prometido, foi relembrado, porque isso aqui foi escrito lá em Joel. O que foi dito e relembrado foi o seguinte: o que vocês, como igreja, ligarem aqui, vai acontecer, porque o Senhor vai ligar no céu. E quando a gente estiver reunido em mais de 2, 3, em nome do Senhor, Ele se fará presente. A adoração comunitária, a adoração como igreja, atrai a presença do Senhor. E nós acabamos de estudar algumas semanas sobre a presença. Você quer estar cheio? Fica na igreja, trabalha em unidade, adora junto. Eu gosto muito de estudar um pouco a cultura do Antigo Testamento, e em Salmo, você tem ali, depois do Salmo 130, se eu não me engano, 120, tem os salmos de ramagem, que são os salmos dos peregrinos. São vários salmos que o povo cantava, porque salmos são cânticos. Eles adoravam juntos, enquanto eles estavam indo para Jerusalém. E ali existia um renovo do Senhor. Eles tinham que fazer umas caminhadas distantes, longas, subindo montanhas. Eles subiam adorando juntos. Um dos que eu mais gosto é Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Isso aí, Salmo 121, era uma adoração coletiva. A igreja adorando, subindo para Jerusalém. Existe uma bênção especial quando adoramos juntos. E Atos capítulo 2 nos mostra que a presença vem quando a gente adora juntos como irmãos. O segundo ponto é que na unidade vem o poder e a salvação. Olha o que diz em Atos 2, de 17 a 21. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas.
Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós adoramos juntos, derrama-se a presença do Senhor. O Espírito vem, e quando o Espírito vem, há poder. Você cantou isso hoje. Quando o Espírito desce, há um poder sobrenatural que fica na sua mão. E por onde você passa, esse poder é emanado. Como assim, pastor? Deixa eu falar. Você está lá no teu trabalho. E daí chega alguém falando assim: eu estou doente. Descobri, o cara está meio triste, estou doente. Descobri que eu estou com câncer. Sabe o que você tem que fazer? Você sabe? Vamos orar aqui agora. Mas no meio de... A gente não viu isso. Não existe lugar para adorar o Senhor. Eu compartilhei na semana passada que eu fiz uma viagem no meio do aeroporto. O povo colocou aqui, ó, o tapetinho deles e começaram aqui, ó, lá virado para Meca. Eles não têm vergonha, e você? Você tem vergonhinha? Tem vergonha? O que vão pensar de mim? Vão pensar que você é crente. Você tem poder na mão, e esse poder é o poder do Espírito que habita em você. Quando nós nos enchemos aqui, coletivamente, porque hoje, antes de ir para a tua casa, a gente vai ter um tempo de adoração, e você vai sair daqui cheio do Espírito. Você sai daqui com uma unção, que aonde você passa, as marcas vão ficando. Esse é o poder do Espírito que é emanado na adoração coletiva. E no final, ali no verso 21... E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação vem por meio da adoração coletiva a Deus. Vou te contar de maneira prática como isso acontece. Nós de fato nos tornamos uma igreja que adora. E chega alguém aqui que nunca adorou o Senhor. É tão contagiante estar num lugar onde as pessoas adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que um visitante que não sabe o que está acontecendo, ele fica impactado, ele fica em choque. Eu nunca vou me esquecer do meu casamento. 15 de novembro de 2013, é difícil esquecer. Mas uma das coisas que mais me marcaram é que nós decidimos fazer do nosso casamento um culto. Nosso casamento foi um culto, foi a nossa cara mesmo. A gente gosta de igreja. E eu e a Júlia, a gente decidiu as músicas e teve um tempo de adoração lindo lá. E eu ouvi, não foi nenhuma nem duas, eu vi vários testemunhos de pessoas que não eram crentes. Falaram assim: cara, tinha uma coisa diferente nesse teu casamento. Eu senti um negócio diferente nesse teu casamento. Uns parentes nossos lá do Nordeste vieram nos visitar recentemente, e ele falou na minha casa, faz o quê? 1 mês atrás. Ele falou assim: cara, eu nunca vou me esquecer do teu casamento, foi um negócio diferente. Sabe por quê? Foi uma celebração de adoração ao Senhor. Ali a gente não estava celebrando que eu tinha conseguido pagar o vestido da noiva, que eu tinha trabalhado e conquistado. Não é isso. Ali nós demos as mãos e adoramos ao Senhor, porque foi Ele que proporcionou tudo aquilo para nós. Eu gosto muito de uma história que mostra a força de uma igreja unida que adora. Em Atos, começou a perseguição aos discípulos. E Pedro foi preso, ali em Atos capítulo 12. E olha só o que está escrito, Atos 12, 5.
Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso. Sabe o que a igreja fez? Vamos se reunir, vamos adorar. Vamos estar junto aqui. E nesse processo, depois você pode ler Atos 12, um anjo aparece lá no presídio, liberta Pedro. E ele aparece no meio do povo. O povo estava adorando, estava orando, jejuando, fazendo a vigília, estava ali, o fogo estava pegando. O Espírito Santo ia acabar de descer, gente. Vocês acham que eles estavam quietinhos? Ali, as línguas de fogo tinham descido, rapaz. O negócio estava quente. E foi ali que, no verso 17, ele, porém, fazendo sinal com a mão, para que se calassem. Se ele pediu para todo mundo ficar quieto, porque estava uma barulheira lá. Descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. O Senhor não ouviu apenas a oração de Pedro, ouviu a oração da igreja que estava intercedendo por Pedro. Existe uma bênção na coletividade, quando a igreja está junto adorando, tem uma bênção, o que você ligar na terra, o Senhor vai ligar no céu. Deram a mão, Deus, solta o Pedro, daqui a pouco um anjo aparece e solta o Pedro. Vocês estão entendendo a lógica do negócio? Quando a gente dá a mão e fala, vamos junto, vai dar certo, essa igreja vai crescer, vai prosperar, as pessoas vão vir, a gente coloca a mão nas cadeiras e começa a dar nome. Sabe o que acontece? As pessoas vêm. Porque o que a gente ligar na terra em unidade, o Senhor vai ligar no céu. Não sou eu quem estou falando, é a palavra. O terceiro ponto é que o crescimento da igreja ocorre na unidade. Atos 2, 42 a 47 diz assim: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente tem orado para essa igreja crescer. E Deus já está fazendo com que ela cresça. Sabe como isso vai acontecer? Ligando aqui na terra, para o Senhor ligar no céu. Juntos, adorando juntos. Porque quando a gente faz esse movimento de estar juntos, adorando, bendizendo o nome do Senhor, a presença vem. E as pessoas vêm. Porque o começo dessa mensagem eu disse que todos nós estamos buscando o que adorar. Todos nós estamos buscando o que eu faço para preencher o vazio do meu coração. Todos nós. E eu quero te dizer essa noite que o vazio da adoração do teu coração se chama Jesus Cristo. Que o único digno de adoração é o Senhor. Enquanto você não entender isso, e olhe, o entendimento precisa vir com sacrifício todo dia. Eu conheço muita gente com dinheiro, muita gente. Deus me deu a possibilidade de ter contato com essa turma. Pensa num povo difícil. Falando para vocês. Sabe por quê?
Porque no altar do coração decidiram colocar mamon, dinheiro. E tem coisas que eu faço porque eu falei com Deus, Deus, eu nunca quero viver nisso. Eu já ouvi de gente falando assim, por que você faz isso de graça? Por que você faz isso de graça? Porque eu senti no coração e nem tudo é dinheiro, gente. Nem tudo é por dinheiro. Ou, quase tudo deveria não ser por dinheiro. E o que esse texto mostrou era um povo que tinha entendido isso. Eles ganhavam dinheiro, eles falavam, quer saber uma coisa? Vende, distribui. Estou nem aí para isso aqui, não. Não é isso que eu sirvo. Eu sirvo para adorar a Deus. E juntos o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor ia acrescentando para uma igreja saudável. E essa é a minha oração. Por isso que eu estou trabalhando os pilares com a gente. Para que a gente tenha uma base para quando o Senhor mandar a gente. E olha, se prepara. Essa igreja vai estar cheia. Mas sabe quando? Quando a gente estiver preparado para receber. É isso aí. Porque crescimento explosivo, sem a preparação, gera doença. Não é ter por ter. A gente quer ver gente sendo discipulada e transformada. Essa noite, eu quero que você entenda que uma igreja que adora, atrai a presença, vive no poder, gera salvação e cresce. Por isso que um dos nossos pilares é adoração. Porque a gente vai atrair a presença, a gente vai viver no poder, a salvação vai ser pregada e as pessoas vão chegar. É irresistível graça do Senhor, gente. O Senhor vai derramar, o Senhor vai fazer. Como eu disse, nós não vamos sair daqui essa noite sem adorar. E eu quero te convidar, vamos adorar a Deus juntos. Juntos. Eu não sei faz quanto tempo que você não liga algo com a igreja junto. Porque a palavra de Deus diz que o que a gente ligar na terra, o Senhor vai ligar no céu. E eu quero te fazer um convite a uma adoração hoje, uma adoração extravagante. Mensagem curta, para que a gente tenha tempo de adorar o Senhor. Você consegue ficar em pé por um instante? E eu vou pedir para que vocês se juntem. A gente vai adorar juntos. Chega mais perto, vem todo mundo para as duas. Isso, juntos. Hoje de manhã, a gente falou que o segredo da adoração é a gratidão. Isso, gente, fica junto. Está começando a esfriar, a melhor coisa para esquentar é estar junto. Isso aí. Junta. Quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E o segredo para uma verdadeira adoração é gratidão. Começa a agradecer. Começa a agradecer ao Senhor aí. Começa a agradecer. Agradece a bondade. Começa a agradecer os atributos. Solta sua voz.